A minha ideia do vídeo de hoje é te ajudar de uma maneira muito simples como funcionam os fundos de investimento em renda fixa. Bom, o foco desse vídeo é te ajudar de uma maneira muito descomplicada como funcionam os fundos de renda fixa, para que você se sinta confortável e tenha total confiança em continuar a diversificar a sua carteira de investimentos, caso seja esse o seu desejo. Primeiramente, o que é um fundo de renda fixa? São aqueles que devem ter mais de 80% da sua carteira de investimentos em títulos públicos ou privados de renda fixa. São fundos voltados para investidores mais conservadores, porque os riscos são mais baixos e, consequentemente, a rentabilidade também. Resumindo, são fundos onde várias pessoas investem o seu capital e esse fundo junta esse valor, vai até um banco em busca de títulos de renda fixa, que oferecem taxas mais atrativas do que para uma simples pessoa física com um valor bem menor de investimento do que este fundo. Em outras palavras, uma pessoa física, quando procura investir em títulos de renda fixa, muitas vezes dispõe de valores na casa dos R$ 1.000, 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, por exemplo. Pode ser mais, ok? É só um exemplo. Para este valor, ela vai conseguir uma rentabilidade X investindo em um CDB, em uma LCI, em uma LCA e etc. Um fundo, por sua vez, capta valores na casa dos milhões de reais, podendo chegar até nos bilhões de reais. Com este valor, este fundo vai conseguir uma taxa de rentabilidade Y contra aquela taxa de rentabilidade X de uma pessoa física, sendo por sua vez uma taxa de rentabilidade muito maior do que de uma pessoa física. O poder de barganha de um fundo é muito maior do que o poder de barganha de uma pessoa física, do que um pequeno investidor, se assim podemos dizer. Porque a pessoa física, ela vai recorrer a uma instituição financeira e muito provavelmente ela já tem a conta. E esta instituição financeira vai abrir para esta pessoa física algumas opções de renda fixa. Não vai abrir todas as opções, por causa do valor total de investimento desta pessoa física. Por outro lado, o fundo vai fazer o contrário. Ele vai fazer como se fosse uma espécie de leilão. Ele vai procurar todas as instituições financeiras disponíveis e vai investir naquela que vai lhe oferecer as melhores taxas do mercado de renda fixa. Os títulos mais rentáveis. Títulos esses que você, como pessoa física, não vai ter acesso. O banco nem vai abrir para você essas opções de renda fixa. E quem faz esse trabalho, de onde e como investir este valor captado do fundo, é um gestor profissional. Esta pessoa vai traçar todas as estratégias necessárias para conseguir os melhores títulos de renda fixa do mercado com as melhores rentabilidades. Obviamente, através de uma daquelas instituições financeiras que vai melhor lhe oferecer estas opções. O maior risco de um fundo de renda fixa é que ele não é garantido pelo FGC. Ou seja, você deve conhecer o fundo e confiar nesse gestor profissional, uma vez que você não vai ter a autonomia para investir o seu capital onde quiser. O mais convencional para investidores conservadores é investir em fundos de renda fixa, conhecido como fundos DI. São fundos que são atrelados a alguma taxa. Na grande maioria das vezes, o CDI ou a Selic. E o seu objetivo é acompanhar essas taxas. Ou seja, se a taxa Selic hoje está em 9,25%, esse fundo vai render algo próximo a 9,25%. Sabendo disso, sua decisão, obviamente, vai ser em investir em fundos que rendam próximo a essas taxas. E rendam próximo a Selic, por exemplo. Ou, na grande maioria das vezes, em fundos que rendam 100% da Selic ou 100% do CDI. Agora, para esse gestor executar esse trabalho para você,
de identificar quais são os melhores títulos, as melhores taxas de rentabilidade, tenha esta responsabilidade de investir este capital total, este patrimônio, muitas vezes esse fundo vai lhe cobrar uma taxa de administração anual. Por exemplo, se você investiu R$100.000 em um fundo que vai lhe cobrar uma taxa de administração de 2% ao ano, você vai pagar para este fundo R$2.000 por ano. Mas a grande sacada do fundo é que você não vai nem ver esta taxa, nem vai ver esta cobrança. Porque a cobrança desta taxa é diluída dentro da sua rentabilidade. O fundo não vai lhe cobrar diretamente através de um boleto bancário, por exemplo. Ele simplesmente vai debitando da sua rentabilidade diária ao ponto que você nem percebe a cobrança desta taxa. Então, resumindo, ao investir em um fundo de renda fixa, é a mesma situação de você diretamente aplicar em um título público ou privado. Porém, você vai fazer isso se juntando a vários outros investidores que, somando todo este capital investido, esse fundo vai ter um poder de barganha para investir nos melhores títulos com as melhores rentabilidades. Situação essa que um pequeno investidor não consegue e muitas vezes nem tem acesso, devido ao valor que ele vai investir comparado a esse capital total do fundo. Então, o grande objetivo da sua aplicação, aqui fica a dica deste vídeo, caso esse seja um dos seus objetivos de diversificação, é procurar um fundo de renda fixa que tenha uma rentabilidade maior do que a taxa de rentabilidade do título que você vai ter acesso como pessoa física. Tomando, é claro, os devidos cuidados de saber se este fundo é conservador ou agressivo. Aqui você escolhe a que melhor se encaixa no seu perfil de investidor. Então, a pergunta que você deve fazer é: por que eu vou investir sozinho em um título de renda fixa se o fundo X vai aplicar neste mesmo título com uma rentabilidade superior à que eu vou ter? A sua resposta vai te direcionar para a melhor aplicação em questão. E uma informação importante, talvez a mais importante em investir em um fundo de renda fixa. Procure saber qual que é a liquidez deste fundo. Em quanto tempo o seu dinheiro vai estar disponível na sua conta, se você quiser fazer o resgate da sua aplicação deste fundo. Na maioria das vezes, a liquidez de um fundo é melhor do que a liquidez de você investir diretamente em um título de renda fixa, ok? Bom, se eu conseguir de alguma forma te ajudar, te esclarecendo um pouco mais como funcionam os fundos de renda fixa, não esquece de se inscrever no canal, deixe aí embaixo o seu like e lembre-se de compartilhar este conteúdo com todos os seus conhecidos, os seus amigos. Maravilha? Isso me dá uma ajuda tremenda para continuar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Sem mais, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!